Boa noite aos amigos e irmãos que nos assistem em casa. E que bom que estamos aqui mais uma vez na casa de Deus. Hoje um dia duplamente especial, né? Hoje nós estamos no terceiro dia das 40 madrugadas. Quarto dia, deixa eu ver, quinta, sexta, sábado. Quarto dia das 40 madrugadas, não, dos 10 dias de oração. E que dia fantástico. Deus seja louvado, Valéria, pela explanação, né? Pena que não tínhamos mais tempo, mas foi um assunto hoje bem bacana. E amanhã, às 8 da noite, continuaremos com os 10 dias de oração. Amanhã será o quinto dia, tá? Eu não sei se falaram no início, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu estava numa visita e cheguei um pouquinho atrasado, não sei se falaram no início, mas nós temos uma bênção para os 10 dias de oração aí, né? O suco de uva, cadê o Bruno? Pega aí, traz o suco de uva aqui, Bruno, para te mostrar. Se você compartilhar essa mensagem hoje, tá? No final será feito um sorteio, tá? Toda noite nós vamos sortear um suco de uva. A Cristina está trazendo aqui, ó. Olha, é da Aurora. Gente, a Aurora só não é melhor que Super Bom. Mas Super Bom é super bom. Mas da Aurora. Esse suco de uva aqui vai para casa de alguém, tá? Você que está aí em casa, quer concorrer ao suco de uva, você que é membro do Distrito de Vila Nova Cachoeirinha, vai lá e compartilha essa mensagem, curte esse vídeo e escreve embaixo lá, salvação. Jesus é a salvação. Escreve isso aí, ó. Jesus é a salvação, tá? Então, você que está aqui na igreja também está concorrendo. Pega o seu celular agora, vai lá, compartilha a mensagem, entra lá no Igreja Adventista IASD, né? IASD, Vila Nova Cachoeirinha, compartilha essa mensagem, dá um curtir lá, tá bom? E escreve, Jesus é a salvação. Você escreveu isso, a Carol está acompanhando ali. Quando você escreve Jesus é a salvação, a Carol já vê lá, está aparecendo para ela compartilhador. No final desse culto, vai sortear esse suco de uva. Amanhã nós vamos anunciar quem ganhou hoje e vamos sortear outro, tá bom? Assim até o último dia dos 10 dias de oração, tá certo? Tainá, você pode pegar aqui, por favor? A Tainá já está compartilhando ali, ó, para ganhar o suco de uva, né, Tainá? E, queridos, agora falando da nossa série. Se você continuar compartilhando aí todos os domingos a nossa série, você irá concorrer a um forno elétrico. Tá aqui o forno, um forno elétrico, tá? Você em casa, irmão do nosso distrito, da Igreja de Vila Nova Cachoeirinha, compartilha. Ah, pastor, compartilhar só para ganhar o forno elétrico? Não, para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Você que não é do nosso distrito, compartilha para levar a palavra de Deus para outras pessoas, tá bom? O tema de hoje do nosso estudo será, o tema geral é revelações de esperança, tá? E o tema de hoje é revelação sobre o plano da salvação. Com isso em mente, quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos fazer uma oração. Grandioso Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti pelo culto que o Senhor tem nos dado até agora. Agora, mais uma vez, a Tua palavra será aberta e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração sobre esse tema tão importante. Nós clamamos pela presença do Teu Santo Espírito conosco e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O tema de hoje, então, revelação sobre o plano da salvação. Se você perguntar para as pessoas, você quer ir para o céu? Eu diria até que se você perguntar para 10 pessoas se ela quer ir para o céu, as 10 dirão, quero sim. Se você perguntar para as pessoas, você quer ser salvo? Você quer ser salva? Se você perguntar para 10 pessoas, as 10 pessoas dirão, quero ser salvo, quero ser salva. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer viver eternamente. Agora, a grande pergunta que fica é, como posso ser salvo? Lembra que nós falamos semana passada sobre a entrada do pecado no mundo? E juntamente com o pecado entra a morte, entra a destruição, entra a perdição. Agora, como posso ser salvo? O estudo de hoje vai nos responder isso. A primeira pergunta do nosso estudo, e falar nisso, todos estão com o livreto do estudo? Se alguém não estiver com o livreto, só levantar a mão que nossos amigos te entregam ali, ó. Bruno, ajuda a gente, por favor. Nilde, ajuda quem tiver sem o livreto para acompanhar o estudo, tá bom? Fica com a mão levantada, a Nilde vai entregar para vocês aí. Vamos para o nosso primeira pergunta aqui desse estudo. Como ser salvo? Quantos pecaram? E qual é o resultado do pecado?
Romanos 5, versículo 12 e Romanos 6, 23. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Alguns pensam assim, só Adão e Eva que pecaram. Mas a Bíblia diz que de Adão e Eva para cá, todos os que nascem, já nascem em pecado. Todos os que nascem, já nascem pecadores. E a Bíblia diz, nós vamos ler o próximo texto já, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos pecam e todos merecem morrer. Lembre-se de uma coisa, meu querido e minha querida. O ser humano não peca para se tornar um pecador. O ser humano peca porque ele já nasce pecador. Tá? Pecar para o ser humano é natural, vem dele. Pois desde Adão e Eva, que pecaram, todos nós recebemos na nossa natureza a natureza pecaminosa. E aí, Romanos 6, 23, o texto que nós já citamos, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ficaremos com a primeira parte. Qual é o salário do pecado? A morte. Se tem uma coisa que nós gostamos, irmãos, é de salário, não é verdade? Como é bom trabalhar e no fim do mês receber o salário. Mas aqui está um salário que nós merecemos, mas não queremos. Mas veja, queridos, o salário do pecado é a morte. Hoje nós estamos pecando. E um dia teremos que receber o salário. A morte. Qual é a maneira de escapar e não receber esse salário? O texto continua dizendo ali, ó. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se eu aceitar Jesus como Salvador, eu escapo do salário do pecado que é a morte. Por quê? Porque Jesus recebeu esse salário no seu e no meu lugar. Ele recebeu a morte que era sua e a minha. Ele recebeu a condenação que era sua e a minha. Eu pequei, você pecou, mas Jesus pagou o preço por nós. Se eu aceito Jesus como Salvador, eu escapo da morte. Agora, se eu rejeitar Jesus como Salvador, aí eu terei que receber o salário, que é a morte eterna. Qual a reação de Deus após a entrada do pecado? Gênesis 3, versos 8 a 10. E ali diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse texto aqui revela o que o pecado causa com o ser humano. Revela o que o pecado causou no relacionamento entre Deus e o homem. O pecado, a Bíblia diz que causa separação entre Deus e o homem. E perceba que já no Éden o pecado separou Deus do homem. Pois todas as tardes Deus ia lá ter um encontro especial com Adão e Eva. E diferente das outras tardes, quando Adão e Eva corriam para Deus, desta vez Deus chega e os filhos fogem. Deus chega e os filhos correm. Deus chega e os filhos se escondem. Coisa estranha que acontece. Olha o que o pecado faz no relacionamento do homem com Deus. O pecado faz o homem correr de Deus. O pecado faz o homem fugir de Deus. O pecado é terrível, queridos. Sabe por quê? O pecado, ele te afasta do único remédio contra o pecado. Você já imaginou um médico dizer: você tem que tomar esse remédio para não morrer? E de repente alguém te aconselhar a não tomar aquele remédio? Seria loucura. E é justamente isso que o pecado faz. Ele te afasta do único que pode te libertar da destruição, da morte eterna. O pecado separa o homem de Deus. O pecado causa um abismo entre o homem e Deus. E veja, queridos, no Éden, Deus é quem toma a iniciativa de buscar o homem. Deus não chegou no Éden e ficou lá esperando o homem vir até ele. Se Deus chegasse no Éden e esperasse o homem vir até ele, o homem jamais viria. Então Deus sabia onde Adão e Eva estavam escondidos, e Deus, ele diz: Adão, Eva, onde vocês estão? Mas para fazer Adão e Eva virem até ele, para fazer Adão e Eva se aproximarem dele,
para fazer Adão e Eva confessarem o erro deles. Então perceba que desde que entrou o pecado no mundo, salvação é Deus indo atrás do homem. É Deus buscando o homem. É Deus querendo se aproximar do homem. Porque se Deus não buscar essa aproximação com você e comigo, nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, iremos correr de Deus. Ainda hoje, queridos, a salvação é sempre Deus correndo atrás do homem. Nós não estaríamos aqui na igreja hoje se Deus um dia não tivesse nos alcançado. Ninguém entraria nessa igreja se não fosse pela atuação do Espírito Santo, Deus indo atrás do homem. Porque o homem natural quer correr de Deus, quer fugir de Deus. Vamos continuar aqui? Qual a condição da natureza humana após o pecado? E temos alguns textos ali, Gênesis 6, verso 5, Salmo 51, verso 5, Jeremias 17, verso 9. Qual é a condição humana depois do pecado, mesmo Deus trazendo o homem para perto dele de novo? Como ficou a natureza do homem? Gênesis 6, verso 5, tem um dos textos mais tristes da Bíblia. Ali, no período do dilúvio, olha como a Bíblia descreve o ser humano. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Esse texto ele é triste por causa dessa parte final. Veja, a maldade se multiplicou na terra. Mas aqui diz que o coração do homem era continuamente para o mal. O coração do homem não era somente mal, mas era continuamente para o mal. Percebam que o homem só fazia o mal. Nós olhamos para a nossa sociedade hoje e estamos numa sociedade bem difícil. Há muita coisa ruim acontecendo na nossa sociedade. Mas percebam que a nossa sociedade ainda não chegou nesse nível de continuamente para o mal. Até mesmo as pessoas más em nossa sociedade têm ali momentos que elas não fazem mal. Agora, ali, quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, o coração do homem era continuamente para o mal. O homem acordava maquinando o mal. O homem passava o dia maquinando o mal. Até a hora de dormir, o homem estava maquinando o mal. Estava tão pervertida a sociedade daquela época que a Bíblia mostra para vocês que quantas pessoas entraram na arca? 8. Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas dos filhos. Apenas 8 pessoas de uma sociedade. Só isso sobrou da terra. Veja, o coração continuamente para o mal. Novamente eu digo, irmãos, o pecado, a natureza pecaminosa, ela faz isso. E a natureza pecaminosa faz o homem gostar do que é errado, faz o homem gostar do que é proibido. Percebam que você coloca uma plaquinha proibido nadar, a pessoa quer fazer o quê? Quer nadar. Você coloca a plaquinha proibido pescar, a pessoa quer fazer o quê? Quer pescar. Você coloca a plaquinha proibido pisar na grama, a pessoa quer fazer o quê? Pisar na grama. O ser humano gosta do que é proibido, por causa do pecado. E uma sociedade inteira estava corrompida quando Deus mandou o dilúvio. Ainda temos mais textos aqui. Como é o coração do homem pecaminoso? Quais as consequências do pecado? Olha o que diz ali, ó, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa ideia filosófica, psicológica, de que o homem nasce bom, ela não é bíblica. Tem uma ideia filosófica e psicológica que diz assim, ó, o homem nasce naturalmente bom, e ele se estraga com o tempo. E isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e em pecado nos criamos. É claro, gente, que a criança, você vê, ela tem aquela inocência dela, e com o tempo acaba perdendo a inocência. Mas mesmo a criança, ela já nasce egoísta, tudo é para ela. Mesmo a criança sozinha, ela acaba aprendendo a mentir. A criança sozinha aprende a jogar a culpa no irmão. A criança sozinha começa a aprender, coisas erradas. Por quê? Porque ela tem uma natureza pecaminosa dentro dela. A criança não vai pecar para se tornar pecadora. Ela vai pecar porque ela já nasceu pecadora. O outro texto aqui, Jeremias 17, verso 9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Vejam, após o pecado, o nosso coração se tornou desesperadamente corrupto, desesperadamente mau. Você nota que o nosso coração é muito corrupto quando você vai fazer um teste ali de ensinar boas coisas para a criança, por exemplo. Você precisa repetir para ensinar boas coisas para a criança. Mas e a coisa errada? A criança aprende como? Assim. Tenta ensinar uma palavra em inglês para a criança. Demora. Mas ai de alguém soltar um palavrão perto da criança. Parece que gruda igual chiclete na cabeça dela. Então, veja, o coração humano é desesperadamente mau. Tá? Continuando aqui. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2, verso 3, Romanos 7, capítulo 7, versículos 15 a 19, 23 e 24. Olha o que diz Efésios 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, andamos antigamente, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora presta atenção no que o texto diz. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perceba o que a Bíblia está dizendo aqui. Como é a natureza pecaminosa do homem? Como é o homem em natureza pecaminosa? E o texto diz aqui que, antes de Cristo nos resgatar, nós éramos filhos da ira. Tem outra linguagem que diz filhos da perdição. Por que, pastor, filhos da ira? Por que filhos da perdição? Porque, irmãos, quando nós nascemos só do nosso pai e da nossa mãe, nós já nascemos para a perdição. Nós já nascemos para a ira. Nós já nascemos para a destruição. Se o ser humano ficar só no nascimento do pai e da mãe, e ele viver essa vida só no nascimento do pai e da mãe, e ele morrer, ele será destruído, ele se perderá. Será um filho da perdição. O que faz essa mudança de ser de filho da ira para salvação, para filho de Deus? É a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Nós que antes éramos filhos da ira, ao aceitarmos Jesus como Salvador, nós somos adotados na família de Deus. Paulo diz que somos adotados como filhos de Deus. E deixamos de ser filhos da ira, filhos do pecado, filhos da perdição, para sermos filhos de Deus. Notem, vou repetir aqui de novo. Todo ser humano, que nasce ali do pai e da mãe, nasce para a perdição. E é Jesus que muda isso, levando a pessoa à salvação. Só há uma maneira de escaparmos da ira, da destruição, da perdição. É através de Jesus Cristo, o Salvador. O outro texto aqui, ainda Paulo falando, em Romanos 7 agora. Olha como que é a natureza humana pecaminosa. Veja Paulo falando aqui, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se faço o que eu não quero, eu firo a lei, eu maculo a lei, que ela é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que Paulo está dizendo, o pecado habita em mim. Paulo está dizendo, eu quero fazer o bem, mas não faço. Eu não quero fazer o mal, mas eu faço. Por que eu não consigo fazer o que eu quero? Por que eu acabo fazendo o mal que eu não quero? Por causa do pecado que habita em mim, a natureza pecaminosa que está em mim. Essa natureza pecaminosa está enraizada em mim. Aí Paulo continua dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha que Paulo está dizendo assim, em mim, Paulo, e aí você pode dizer, em mim, William, você pode colocar o seu nome aí, não habita bem nenhum. Se o Espírito Santo não atuasse em nosso meio, queridos, nós não faríamos um ato de bondade sequer. Se o Espírito Santo ainda não estivesse atuando no mundo, mesmo entre os ímpios, não haveria um ato de bondade. Se o Espírito Santo se retirasse da terra, os seres humanos se acabariam. O ser humano só faria mal, só maldade, a lei do mais forte, sabe, um troglodita se acabaria. Porque em nós não habita bem nenhum.
Nós até queremos fazer o bem, mas não conseguimos, porque vai contra a nossa natureza. Ainda continuando nesse texto, Paulo diz assim, ó. Opa, passou demais ali. Volta aí, por favor, Vini, que não está passando aqui não. Aí. Paulo agora, continuando o texto, diz assim, ó. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Agora olha o que ele diz aqui, ó. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo dizendo, ó, eu me sinto prisioneiro da lei do pecado. Quero fazer o certo, mas faço errado porque eu estou prisioneiro da lei do pecado. E aí ele termina dizendo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem uma linguagem que diz, infeliz o homem que sou. Tem outra linguagem que diz, miserável o homem que sou. E Paulo olha para a vida dele e fala assim, eu estou, sabe, com o pecado enraizado dentro de mim. Eu quero fazer o bem e não consigo. Eu não quero fazer o mal, acabo fazendo. E ele, nesse questionamento, diz, miserável o homem que sou, infeliz o homem que sou, desventurado o homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? E a verdade é que, queridos, humanamente falando, ninguém pode nos livrar. Dentre os homens, ninguém. Somente Jesus pode nos livrar da natureza pecaminosa, somente Jesus pode nos livrar da perdição, somente Jesus pode nos livrar desse corpo e dessa morte. Continuando aqui, ó. Vai ter que passar aí, Vini, aqui já foi, acho que não está passando aqui. Que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano? Veja, o ser humano, ele está irremediavelmente perdido. O ser humano tem um coração desesperadamente corrupto. O ser humano é, como Paulo diz, é um desventurado. Está ali no corpo da morte, um filho da ira. Quem é o único que pode livrar o ser humano dessa condenação certa? Ali nós temos os textos, João 3,16, 1 Coríntios 5,3. E ali diz assim, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui nós já conseguimos encontrar a resposta para nossos problemas. A solução para os nossos problemas. E a solução foi Jesus ter vindo a esse mundo. Vejam, queridos, quando o homem pecou, Deus poderia ter dado um chute na terra e mandado ela para o cantão do universo e deixar o homem lá padecer as consequências do pecado dele. Mas Deus não fez isso. Quando o homem pecou, Deus entrou em nossa história. E Deus, ao entrar em nossa história, Ele compra a nossa briga, a nossa luta, a nossa batalha. E Ele envia Jesus. Jesus deixa o céu, deixa a glória, deixa a adoração dos anjos. Jesus deixa tudo para vir nesse mundo, para viver a vida que você e eu deveríamos viver, para receber a morte que era sua e minha, para ser condenado no seu e no meu lugar, para dar a salvação para você e para mim. E eu quero dizer para vocês, queridos, nós só vamos entender tudo que Jesus deixou no céu para vir nos salvar aqui, o dia que nós estivermos no céu, vendo toda a beleza do céu. Aí nós vamos entender, puxa, Jesus deixou tudo isso e foi naquela terra morrer por nós. Como resolver o problema do pecado? Deus dá o seu Filho para morrer por nós. E é interessante que o texto diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê que Jesus deixou o céu, a glória, a adoração dos anjos e veio nessa terra morrer por você, se você crê que Ele é o seu Salvador, pronto, Deus já te dá a salvação, Deus já te dá a vida eterna. Olha o que diz 1 Coríntios 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Quando Jesus foi para a cruz que não era para Ele, a cruz que era para mim. Quando Jesus recebeu os cravos que não eram para Ele, que eram para mim, Ele também recebeu na cruz pecados que não eram deles, pecados que eram meus. Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas,
mas sem pecar. Jesus não teve um único pecado, mas quando ele estava na cruz, o pecado de todo mundo, de todas as épocas, foi despejado nas costas de Jesus. Jesus pagou o preço pelo pecado, desde Adão até o último homem que pisar nessa terra, tudo lançado sobre as costas dele. Pagou o preço pelo seu e o meu pecado. Irmãos, você consegue imaginar o peso que foi jogado sobre Jesus? Todos nós já tivemos peso de consciência, não é verdade? E consciência pesada não é mole não, viu? Consciência pesada é terrível. Pensa só na sua vida. Se Deus resolvesse pegar todo o peso de consciência que você já sentiu na sua vida, juntasse tudo agora e jogasse em você nesse momento, você suportaria? Você que está assistindo aí em casa, se Deus juntasse todo o peso de consciência que você já sentiu na vida e jogasse em você agora, você suportaria? Eu tenho certeza que nenhum de nós suportaríamos. E nós estamos falando de juntar só o peso de culpa, de pecado da minha vida e jogar na minha vida. Eu não suportaria. Eu seria esmagado. Eu seria destruído. Agora pensa só como foi para Jesus receber o peso do pecado de toda a humanidade de todos os tempos, desde Adão até o último que pisar nessa terra. Todo aquele pecado esmagou o coração de Jesus. Quebrantou o coração de Jesus. Agora a pergunta é, o que fez Jesus continuar naquela cruz? Por que ele foi até o fim para pagar o preço pelos seus e os meus pecados? O que segurou Jesus naquela cruz, queridos, foi amor por você e por mim. Jesus poderia dar só uma piscadinha para o Pai e muitos anjos iriam lá tirá-lo da cruz, sim ou não? Sim. Mas se Jesus fizesse isso, você e eu estaríamos perdidos para sempre. E Jesus continuou lá para você e eu não nos perdermos. Jesus poderia, ele mesmo, sair daquela cruz e mandar os anjos fulminarem todos aqueles homens. Mas ele não desceu da cruz. Porque se ele descesse da cruz, você e eu estaríamos perdidos para sempre. Por amor a você e a mim, Jesus permaneceu na cruz. Por amor a você e a mim, Jesus escolhe os cravos. Por amor a você e a mim, Jesus escolhe verter o sangue. Por amor a você e a mim, Jesus escolhe suportar o peso, o fardo dos pecados. Por amor a você e a mim, Jesus morre naquela cruz. A sua morte, a minha morte, para dar para você e para mim a vida dele. O que Deus fez para resolver o problema do pecado? O salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer. O homem, se morresse, morreria eternamente. Então Jesus é enviado para morrer no seu e no meu lugar. Para vencer no seu e no meu lugar. Para que você e eu não tivéssemos que morrer eternamente. Continuando aqui. O que Jesus fez por nós? 1 Pedro 2, verso 24. Isaías 53, versos 5 e 6. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Veja o que Jesus fez na cruz. Ele carregou os nossos pecados. Pelas feridas de Jesus, nós fomos curados. Pela morte de Jesus, nós recebemos a vida. O justo morrendo pelo injusto. O santo morrendo pelo pecador. E isso é amor. Jesus faz isso por amor. Isaías 53, versos 5 e 6 diz: Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vejam, meu pecado crucificou Jesus. Minha iniquidade matou o Salvador. Não foram os soldados romanos que pregaram ele na cruz que mataram Jesus. Foram meus pecados. Jesus diz, a minha vida ninguém tira, eu voluntariamente a dou. Jesus deu a vida dele em sacrifício, em holocausto, para salvar você e a mim. E eu não sei se você já parou para pensar, meu querido, minha querida, você que nos assiste em casa, não sei se você já parou para pensar.
Ao Jesus vir morrer por nós, ele arriscou tudo. Ele arriscou até não voltar mais para o céu. Sabe por quê? Quando Jesus entrou nessa terra poluída do pecado, para lutar contra Satanás, para lutar contra o pecado, para lutar contra o mal, se Jesus aqui nessa terra tivesse cometido um único pecado, ele não poderia nos salvar? E pior, ele se perderia para todo sempre. Por amor a você e a mim, Jesus veio aqui correr o risco de se perder para sempre. Dá para imaginar isso? Deus Todo-Poderoso correr o risco de se perder eternamente por criaturas como você e eu? É por isso que nós vamos passar a eternidade toda estudando o amor de Deus e não vamos compreender. Porque, queridos, quando Jesus vem morrer por nós, nós éramos ainda pecadores, a Bíblia diz. Se Jesus cometesse um pecado, ele mesmo ia precisar de um Salvador. Olha o risco que ele correu por você e por mim. Eu pergunto, dá para explicar um amor desses? Esse é um amor inexplicável. Quanto custa a salvação? Efésios 2, 8 a 9. Qual o preço da salvação? E esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Ali diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto vale a pena ser lido de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quanto custa a salvação? Nós somos tentados a responder assim, nada. Cuidado, segura a palavra aí na língua, quando você quer dizer, a salvação não custa nada. A salvação ela é de graça, ela é um presente. Mas um presente significa que não custou nada? Digamos que eu fale assim, olha, eu gosto muito do Bruno, eu vou dar esse iPhone XR para ele. E eu dou o iPhone de graça para o Bruno. Isso significa que esse iPhone não vale nada? Vale muito, mas eu estou dando de graça. Um dia, hoje Bruno, quem sabe eu te dou de graça, tá bom? Queridos, vejam, a salvação ela foi dada para nós de graça, mas ela não é de graça. Ela custou o precioso sangue de Jesus. A salvação nossa foi a preço de dor, a preço de morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem preço para comprar a nossa salvação. Ela é de graça. E é interessante que o texto continua dizendo assim, isso não vem de vós. Não é porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você é atlético, não vem de você isso. E ainda diz, não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Ninguém vai entrar no céu por obras. Não vai ter ninguém que vai chegar no céu batendo no peito e dizendo, cheguei aqui na raça. Nós somos acostumados na vida a conquistarmos coisas. Somos acostumados a conquistar a namorada, a conquistar o emprego, a conquistar uma vaga na faculdade, a conquistar uma medalha, a conquistar. Nós somos acostumados a conquistar, e nós queremos conquistar. Agora, quando chega no assunto da salvação, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, Deus chega para você e fala assim, pode esquecer esse papo de conquistar. Porque quando se trata de salvação, você não conquista nada. Quando se trata de salvação, você apenas aceita. Quando se trata de salvação, nós somos 0 e Jesus é 100. Quando se trata de salvação, nós somos o nada e Jesus é tudo. Ainda assim, Jesus ele fala, mesmo que vocês não tenham nada, eu quero vocês do meu lado. Mesmo que vocês não tenham condições de conquistar nada, eu quero vocês no céu. E Jesus ele dá a salvação gratuitamente. E louvado seja Deus que ele dá a salvação gratuitamente. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus tivesse que cobrar alguma coisa na salvação, ninguém se salvaria. Já pensou? Se Jesus dissesse assim, somente os mais atléticos irão receber a salvação? Uns poucos iriam para o céu.
Eu, com essa minha forma aqui, perfeita, ia demorar para chegar lá. Imagine se Jesus dissesse assim, somente os mais inteligentes que passarem no vestibular do céu vão chegar lá na vida eterna. Poucos iriam. Nessa parte eu acho que já me daria bem, viu? O Gabriel ali riu de mim na minha forma aqui, mas numa prova já me daria bem, viu? Mas mesmo assim, poucos iriam. Se Jesus dissesse assim, ó, só os mais bonitos e as mais bonitas vão para o céu, muitos iam ficar de fora. Se Jesus dissesse assim, ó, só quem tiver grana para comprar um terreno no residencial do céu é que vai para lá. Quantos iriam? Quem aqui teria condições de comprar um terreno no residencial do céu? Poucos iriam. Mas Jesus diz assim, filhos, filhas, você não precisa comprar nada. Você não precisa correr para nada. Você não precisa fazer prova nenhuma. Você não precisa conquistar nada. Você precisa apenas crer que eu quero te dar o céu de graça. Eu quero te dar a salvação de graça. Eu quero te dar a vida eterna de graça. E aí Jesus diz, e aí, você quer a salvação? Você quer a vida eterna? Você quer? Gente, vamos ler, eu quero ouvir um amém agora. Jesus está dando para nós hoje o céu de graça. Se você quer o céu, diga amém. Amém. E gente, o céu, a salvação, a vida eterna, não é algo que Jesus nos dará amanhã, quando Ele voltar. É algo que Ele nos dá agora. Nós estamos salvos em Cristo Jesus agora, amém? Como eu sei que estou salvo agora, pastor? Como eu posso saber que estou salvo? Olha o que diz o próximo texto, 1 João 5, 11 e 12. O último texto que vamos ler hoje. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. Como eu posso saber que estou salvo? Hoje. Não que serei salvo, que eu estou salvo hoje. Como? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho terá a vida. É isso que está dizendo aí, não? Aquele que tem o Filho, está dizendo o que aí? Tem a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, salvação é algo que Deus me dá agora. Se eu tenho Jesus na minha vida, se eu me relaciono com Jesus, se eu estou com Jesus, eu estou salvo. Salvação não é o que eu faço ou deixo de fazer. Salvação não é o que eu conquisto ou deixo de conquistar. Salvação é a quem eu tenho. Se eu tenho Jesus, eu tenho a salvação. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho salvação. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No momento em que você aceitou Jesus como Salvador, você saiu da condição de condenação para a condição de filho salvo. Você deixou de ser filho da ira e se tornou um filho da graça, um filho de Deus, um príncipe, a princesa de Deus. Você já é um salvo em Cristo Jesus. Pastor, quer dizer então que eu estou salvo, eu já posso aprontar tudo e continuo salvo? Calma lá. Paulo diz, quem está em pé, olhe para que não caia. Deus já deu a salvação para mim hoje, amém? Mas Deus diz, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Deus diz para você ser fiel até a morte, para você receber a coroa da vida. A salvação, meu querido e minha querida, é sua, é minha, agora. Mas Deus quer que você continue com Ele todos os dias, para você concretizar essa salvação na volta dEle. O diabo não pode tirar essa salvação de você. As pessoas não podem tirar essa salvação de você. Só há uma pessoa que pode tirar essa salvação de você. Sabe quem é? É você mesmo. Se em algum momento você decidir abandonar o Filho, abandonar Jesus, aí você perde a salvação. Mas enquanto você resolver ficar nas mãos do Pai, enquanto você resolver ficar nas mãos de Jesus, nem todos os demônios do inferno são suficientes para tirar você das mãos do Pai. Porque Ele veio morrer para te salvar. Ele veio te dar salvação. Ele está preparando um lugar para você no céu. Já parou para pensar nisso? Tem um lugar para você no céu? Um lugar somente seu? O refletor não está deixando eu ver muito a Rose ali. Mas tem lá, ó, no livro do céu, tem lá, ó, um lugar para a Rose. O livro do céu tem um lugar para a Valéria. No livro do céu tem um lugar para o Daniel, para o Gabriel, para o Juninho, para o Galo. Lá no céu, Deus tem um lugar para nós. Já parou para pensar nisso? Como nós gostamos de viajar nessa terra, né? De ir para resort.
nunca fui para resort, que eu me lembro, não. Mas você vê assim, você fica maravilhado com resort, né? O Rafael é viajador, né, Rafael? Rafael, são poucos os países do mundo que ele não conhece, né? Mas é gostoso viajar, não é gostoso? Mas para viajar a gente paga. E muitas vezes a gente volta da viagem e continua pagando ela, né? Mas queridos, o céu que Jesus já ganhou para você e para mim é melhor que qualquer resort dessa terra. É melhor que qualquer viagem dessa terra. E para lá nós vamos de graça. Nós vamos pela graça de Jesus. Nós vamos porque Ele nos salvou. E eu pergunto, todos vocês que aqui estão, vocês creem que Jesus já ganhou a sua salvação de graça? Se vocês creem, digam amém. Vocês que creem que Jesus já ganhou a sua salvação de graça, você quer todos os dias estar com Jesus e tomar posse dessa salvação diária? Levanta sua mão. Vocês querem ficar firmes com Jesus até Ele voltar e querem ir para o céu, morar com Jesus para toda a eternidade? Se você quer, eu peço que você fique em pé. Você que está em casa, crê que Jesus morreu para te salvar? Crê que Jesus já te deu a salvação? Quer tomar posse todos os dias da salvação? Quer estar no céu? Escreva apenas aí, eu quero. E essa já é a sua decisão, já é o suficiente. E eu quero nesse momento orar com você. Uma oração de agradecimento a Deus pela salvação que Ele nos dá hoje. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Pai, eterno Deus, mais uma vez te agradecemos, pois o Senhor não nos deixou perdidos no pecado, mas o Senhor deixou o céu, a glória, a adoração dos anjos, entrou nesse mundo, suportou perseguições, suportou escárnio, suportou zombarias, suportou a cruz, suportou os cravos, suportou a dor, o sofrimento, suportou o abandono e a rejeição, suportou todos os nossos pecados, e o Senhor permaneceu, porque o Senhor nos ama, e por amor, o Senhor Jesus se entregou naquela cruz. Por amor, o Senhor Jesus ressuscitou. Por amor, o Senhor Jesus voltou ao céu. Por amor, o Senhor Jesus está preparando a morada para nós nas mansões celestiais. Por amor, o Senhor Jesus voltará a essa terra. Por amor, o Senhor Jesus nos levará para as mansões celestiais. E por causa desse amor, poderemos estar com Cristo para todo sempre. E por isso que nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui em pé, agradecidos por tão grande salvação. E estamos em pé dizendo: Senhor, nós aceitamos a Tua salvação. Nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Nós queremos andar com o Senhor todos os dias. Nós queremos ficar firmes contigo até o fim. E nós queremos um dia morar contigo nas mansões celestiais. Que a Tua salvação, que foi dada para nós naquela cruz e foi confirmada para nós hoje, possa ser confirmada também na Tua volta. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos. E tenham uma ótima semana. Um abraço para você que nos assistiu também. Pedir aqui para eu mandar um abraço para Célia Almeida. Ah, não, mas é um abraço também para Célia Almeida, né? Mas aqui eles foram adiantadinhos. Eu achei que ia falar do sorteio amanhã. Mas já tem quem ganhou o sorteio. Foi a Célia Almeida, né? Célia Almeida, parabéns. Vai levar o suco para casa. É a Célia, né? Vai levar um suco para casa, tá bom, Célia? Que Deus abençoe. E lembrando, amanhã, 8 horas, teremos o nosso programa dos 10 dias de oração. Esperamos por vocês. Deus abençoe a todos.